Então, sejam todos muito bem-vindos, né? No nosso último encontro, eu falei um pouco sobre o ciclo de vida aí, né, do COBIT, se é que podemos dizer assim, né, porque é um ciclo contínuo, baseado no PDCA, né, muito próximo disso daí. Quando eu falo baseado no PDCA, não é que ele segue o fluxo, né, o fluxo de planejamento, né, de monitoramento e etc, né? Ele até troca um pouco os termos aqui, mas você percebe o PDCA dentro de cada processo, dentro de cada caixinha dessas daqui, tá? Então, é bem próximo. O fluxo PDCA é um fluxo já consagrado aí, né, para processo, etc. E o COBIT é um framework de mapeamento de processos, né? Então, você vê aí que ele tem aqui os objetivos de controle, e esses objetivos de controle, com certeza, é fato que ele é em cima de processo. Né? Então, meu nome é Djalma, né? Estarei com vocês aqui em relação a essas 4 caixinhas principais, onde as duas nós já trabalhamos na aula, né, no vídeo anterior, que são essas duas aqui, né? E hoje a minha ideia é falar sobre o Delivery Support e sobre a parte de monitoramento e avaliação. Beleza, então vou lá para a parte de entrega. Beleza. Esse daqui é um resumo que fizemos, né? Pegar apenas a primeira parte do que é importante de cada objetivo de controle. E aí, dentro desse objetivo de controle, você tem, né, a parte de definir níveis de serviço, ok? Então, quando a gente fala de entrega e suporte, o que isso significa dentro do cubo do framework do COBIT? Veja bem, o COBIT, ele ajuda você na governança de TI. E uma parte da governança de TI está diretamente relacionado, ok, a você dar suporte aos serviços, né, aos produtos que a sua TI gerencia, aos produtos que a sua TI é diretamente responsável. Né? Então, você observa que existe uma primeira parte que você planeja, ok? Que você deixa claro toda a necessidade de recursos, que você deixa claro a necessidade de gerenciar isso como um projeto, ok? Você deixa claro que esses objetivos têm que estar alinhados com a alta administração, ok? Ou seja, tem que estar alinhado aí no planejamento estratégico, ok? Beleza. Após você estar com tudo isso aqui planejado, com tudo isso daqui estruturado e definido, você tem um fluxo disso que eu planejei, disso daqui que eu organizei, disso daqui que eu comuniquei, disso daqui que eu estou gerenciando recursos, né, disso daqui que eu estou gerenciando a nível de projeto. O que eu tenho que comprar, o que eu tenho que adquirir e o que eu vou desenvolver, ok? E aí, então, eu posso vir aqui e ter uma parte onde eu vou adquirir e uma parte onde eu vou implementar. Essa implementação eu mesmo vou fazer. Então, eu tenho, do ponto de vista de compra, né, do ponto de vista de licitação, se for o caso, no tipo, do ponto de vista de orçamentamento, de orçamentos, né, e eu tenho aqui do ponto de vista onde eu vou criar uma equipe, né, ou um setor dentro da minha TI para eu poder implementar, né, as soluções. Beleza. No próximo etapa, eu vou dar suporte, eu vou fazer com que essa solução chegue até o seu usuário final, que é o nosso usuário gestor, que é a nossa área finalística. Então, aquilo que eu comprei, eu vou dar suporte, aquilo que eu implementei, eu vou dar suporte, aquilo que eu desenvolvi dentro da minha fábrica de software, eu vou dar suporte, ok? Eu vou garantir que isso seja operacionalizado. E eu vou garantir que isso seja operacionalizado dentro de um acordo, né, de nível de serviço, dentro de uma gestão de expectativa em relação a quem estiver utilizando ou usufruindo, né, desse sistema, ou dessa solução, ou dessa arquitetura,
ou desse produto que você comprou. E aí, uma vez que eu faço essas entregas e que eu gerencio isso daqui, eu tenho a parte de monitorar e avaliar tudo que está sendo entregue, tudo que está sendo suportado pela TI. Quando eu falo sendo suportado, é em todos os níveis, desde a aquisição, né, de um computador para que um usuário seu possa utilizar, até em situações extremas que você está administrando um data center. Quando eu falo de suportar, é desde o levantamento de requisitos até o ponto que a gente publica essa aplicação na nuvem ou no seu data center local. Então, esse suporte ele é tanto da parte, né, de redes de computadores, quanto da parte, né, de ciência da computação aí de software, né, desenvolvimento de software. E aí eu vou monitorar e avaliar isso. Vou criar métricas, vou criar estatísticas, vou criar, né, indicadores, né, para que eu possa fazer a gestão, né, e o monitoramento disso. Aquilo que eu puder, dentro do meu indicador, que eu chegar na conclusão que é um indicador de melhoria, eu vou seguir o fluxo novamente de planejar e organizar essa melhoria, de adquirir e implementar essa melhoria, de entregar e suportar essa melhoria, até eu monitorar novamente, né, e passar por uma nova avaliação. Por isso que eu falo para vocês que isso daqui é um ciclo. Então, a ordem das coisas são essas, ok? Então, eu já expliquei sobre a parte de planejar, né, e organizar, a parte de adquirir e implementar, e agora vou colocar para vocês a parte de entregar e suportar. Lembrando que tudo isso daqui, né, é baseado no framework do COBIT, versão 4.1, existe um livro que está lá, né, um guia, e aí eu estou me baseando nesse guia para poder conversar com vocês aqui. Beleza, então a parte aqui a parte de entrega e suporte, ele define algumas atividades, né? A primeira é quais são os níveis de serviço que eu quero atingir. Níveis de serviço é algo no seguinte sentido. Quando você abre um chamado para a sua operadora porque a sua internet caiu, você, cliente, já tem na sua cabeça um tempo de espera que você pode ficar sem internet. Ok? Quanto menos esse tempo for, melhor para você, porque o seu serviço não estará o quê? Interrompido. A operadora, ela tem um tempo que ela pode te deixar, entre aspas, sem esse serviço. Acima desse tempo, ela pode ser multada pela ANEL, entendeu? A ANEL, desculpa, Agência Nacional, né, que regulamenta aí essas partes de telefonia e etc. Então, vamos supor que se até 2 dias é tranquilo, a partir de 2 dias, em 1 minuto, ela já é passível de tomar uma multa. Então, qual que é o acordo de nível de serviço nesse exemplo que eu estou dando para vocês? De 2 dias. Ou seja, em até 2 dias, eles têm que resolver o seu problema. Ok? Então, dentro de uma TI, é muito importante você ter um alinhamento, ok? Entre o negócio, que são os seus clientes, né? E a parte da sua gestão de tecnologia. Porque é esse alinhamento que vai definir quais são os prazos de atendimento. A verdade é essa, acordo de nível de serviço é quais são os prazos de atendimento. Quanto tempo que gasta, qual que é a classificação de dificuldade desse serviço, qual que é o perfil técnico exigido para poder atender a este chamado, qual que é a ferramenta que você vai utilizar para registrar esses chamados, entendeu? O seu cliente, ele está de acordo com isso que você está colocando, o seu cliente, ele aceita esses prazos, como que a gente pode cumprir isso daí, entendeu? Então, você definir níveis de serviço, você tem que gerenciar a expectativa do lado de lá, que é do seu cliente. Então, se esse gerenciamento ele é ruim, você vai ter muitas reclamações. Se esse gerenciamento ele é bom e a pessoa do lado de lá está ciente dos prazos, está ciente da dificuldade que é cada nível de serviço, que está ciente que você tem os profissionais adequados em cada etapa e que existe um processo para isso, uma metodologia de trabalho, você vai perceber que a gente não teria aí tanto problema, né, em relação a estar, né, a estar confortável com esses prazos. Você vai ver que as reclamações elas diminuirão.
Então, definir nível de serviço, basicamente, define uma comunicação efetiva entre a gerência de tecnologia e os clientes, né, do negócio, em relação aos serviços requeridos. É habilitado através da documentação, ou seja, tem todo o documento, e um acordo de serviço de TI e de níveis. Este processo também inclui o monitoramento e o reporte, tá bom? Em tempo para os stakeholders, ou seja, eu tenho que comunicar, né, eu tenho que monitorar e tenho que dizer, né, para eles, né, quanto tempo se gasta para a situação A para a situação B. Em que status está o atendimento do chamado número 12, 13, do chamado número 20, do chamado número 100, e assim sucessivamente, ok? Então, isso daqui é muito importante. Definir acordos de nível de serviço, ele faz parte, entendeu, de qualquer edital de licitação dentro de um órgão público, municipal ou federal. Então, se você vai contratar uma empresa de prestação de serviços, de tecnologia, né, dentro de qualquer uma dessas esferas do governo, por exemplo, no edital ou em seus complementos, ou nos seus anexos, ou nos seus apêndices, tem que ter lá, né, não é que tem que ter, mas é ideal, né, a gente caminha para isso daí, para o ideal, né, tem que ter lá um documento que define os níveis de serviço, quais são os serviços que serão prestados, quais são as dificuldades de cada serviço dele classificado em média, baixa e alta, por exemplo, qual que é o perfil técnico para poder resolver a atividade A, B e C, qual que é o perfil técnico para resolver a atividade A no nível baixo, atividade A no nível médio, atividade A no nível alto. E mais importante também, né, quantas horas cada perfil técnico desse gasta para resolver um problema no nível A, no nível B ou no nível C, por exemplo. Entendeu? E aí você consegue ter uma mensuração e chegar numa métrica chamada hora efetiva trabalhada, que é o HET, entendeu? Para cada serviço que você está fazendo. E aí você consegue fazer uma licitação coerente e condizente com o que deve ser prestado de serviço. Ok? Então, isso daí é muito importante. No meio privado, isso daqui fica um pouco mais, vamos dizer assim, menos exigido, porque o dinheiro é privado, né? Então, assim, as pessoas estarão monitorando aqui a nível de qualidade, a nível de reclamação, né? A nível mais de técnica, mas a empresa ela não entra com catálogo de serviço tão bem definido quanto no ente público. São raras as exceções, ok? São raras, né, os momentos que isso acontece. Mas se hoje eu estiver liderando uma empresa a nível privado, obviamente eu terei um acordo de nível de serviço, né, para poder estar trabalhando em cima disso daqui. Tanto a nível de manutenção e suporte a redes, infraestrutura, data center, computadores, etc., quanto a nível, né, de desenvolvimento de alguma solução de TI, como, por exemplo, dentro de uma fábrica de software. Beleza, então esses daqui são os níveis de serviços que estão diretamente relacionados aqui, né, a prestação de serviço. E essa prestação de serviço, ela pode ser dada por terceiros. Quando ela é dada por terceiros, existe então uma necessidade de assegurar que esses serviços estão alinhados com esse acordo de nível de serviço, né, que é um processo efetivo, que esse processo aqui tem os papéis claros e que as responsabilidades e expectativas de acordo com terceiros, elas estão bem gerenciadas. Ok? Então, isso daqui, ele é muito, muito, muito importante você estar trabalhando com isso. Ok? Dentro desse aspecto de gerenciar serviços de terceiros, você percebe que deve haver, né, uma preocupação em minimizar os riscos associados a empresas que não estão prestando serviço de maneira adequada aqui. Então, você tem que mitigar esses riscos. Obviamente, uma vez que você gerencia esse serviço, você tem um acordo de nível de serviço, você gerencia esse serviço, e aí você vai passar a monitorar a performance dessa prestação de serviço e a capacidade técnica de verdade dessa empresa, ou desse profissional, ou desses profissionais, de prestar o serviço do qual ele está sendo direcionado. Ok? Então, a gente tem uma parte aqui de monitoramento, né, de gerenciamento, né, que vai ter algumas métricas em cima desse catálogo de serviço,
e essa métrica ela vai chegar, entendeu, em um índice, e esse índice pode gerar multa para a empresa, se por acaso não for adequado, pode gerar, né, uma possibilidade de não contratação futura e essa empresa ela cair em descrédito no mercado, entendeu? Então, é o que nós chamamos aí de glosa, ok? Então, você tem aqui processo, né, dentro, né, você tem um processo de gerenciar performance e capacidade, que tem aqui uma necessidade de gerenciar o desempenho e de como esse serviço aqui está sendo prestado. Então, você tem aqui uma previsão, né, de futuro aí, de quais são as necessidades de carga de trabalho, quantas pessoas são necessárias, o que você tem aqui para poder armazenar dados ou situação de políticas de backup, etc., ok? E garantir aqui a contingência, garantir que esse serviço seja prestado. Então, este processo, ele garante que os recursos, né, da informática aqui sejam continuamente avaliados, porque é para isso que você tem esse processo aqui. E uma vez que você tem esse processo aqui, você vai fechar o ciclo, né, dessa parte aqui, dessa primeira parte, em relação a garantir a continuidade de serviço. O que é garantir a continuidade de serviço? Se ocorrer uma falha, se ocorrer o encerramento do contrato, entendeu? Se ocorrer uma pausa ou algum bloqueio, o que acontece com o serviço de TI? Eles param, eles continuam? E o que é necessário para que ele não pare? E o que é necessário para que ele continue? Entendeu? Então, esse processo aqui, ele é muito, muito o quê? Importante a gente estar ciente dele, porque ele vai garantir a continuidade do negócio. Então, você percebe que o primeiro processo, deixa eu aumentar a fonte aqui, o primeiro e mais importante é definir um catálogo de serviço, ok? Esse catálogo de serviço, ele tem, né, uma definição do serviço, ele vai ter uma definição da complexidade do serviço, baixa, média, alta. Ele vai ter uma quantidade de horas previstas para realizar cada serviço. Então, uma previsão de horas a ser realizado de média, baixa e alta, ok? E aí você vai ter que também associado a esse cara, ok? Uma previsão de perfil técnico necessário para cada complexidade, de serviço. Beleza, então esse daqui é a primeira parte, definir um catálogo de serviço, ok? Então você tem aqui o serviço, dentro do serviço você tem, né, você vai ter aqui uma lista, né, colocar assim, né, uma lista de serviços. A complexidade de cada serviço dela, as horas previstas para realizar cada serviço, o perfil técnico necessário, entendeu? E claro, né, baseado nesse perfil, né, um valor para cada complexidade vezes perfil técnico. Então, eu vou associar aqui a complexidade ao perfil técnico. Aí eu vou chegar aqui em um valor, ok? Você juntando esses valores aqui e ir registrando assim, em uma ferramenta, no final do mês você vai saber aí, ou no final de um ciclo, quanto que você vai pagar. Importante dentro desse definir catálogo de serviço, também definir aqui no item 1.1, alguma ferramenta para gestão deste catálogo de serviço. Abertura de ordem de serviço, abertura de chamado, sei lá, ou uma abertura de uma nova funcionalidade, sei lá o que você vai fazer. Então, isso daqui é um serviço, pode ser qualquer coisa, pode ser até de configurar e instalar um pipeline completo com OpenShift, Kubernetes e etc., até um serviço muito simples, né, de tirar um papel que está atolado na impressora, ok? Então, que pode ser dessa forma.
Aí, no item 2, você vai perceber no item 2 que uma vez que está definido esse catálogo de serviço, você vai começar, então, a gerenciar esse serviço, ok? O que é gerenciar esse serviço? É se está claro isso daqui para todo mundo, entendeu? E com base nesse serviço aqui, você vai começar a verificar, entendeu? Se está tudo adequado, se está conforme ou se não está conforme a realização disso daqui, ó, pela empresa, ok? No terceiro item, você vai chegar na conclusão, entendeu? De que você vai criar aqui métricas, você vai criar métricas aqui para que você vai criar métricas de gestão baseadas no item 1 aqui, ali no catálogo. Essas métricas de gestão, elas vão te dar, elas dão embasamento para a aplicação de multas, sanções administrativas, glosas nas ordens de serviço e etc. Novamente, não gerencia o que não se mede. Então, se você não tem uma ferramenta e você não sabe a hora inicial do chamado aberto, você não sabe a hora final do chamado aberto, você não tem um feedback de quem abriu o chamado, informando se foi ou não solucionado. Se você não tiver esses três caras aqui, por exemplo, você não sabe dizer, você não vai saber dizer aqui se o que a empresa prestou de serviço se está adequado de acordo com o nível de serviço. Então, vamos supor que ele abriu o chamado aqui às 21 horas. Ele encerrou o chamado, entendeu? Às 22 horas. E o cliente falou que está ok, então ele gastou 1 hora para abrir esse serviço. Vamos lá. De acordo com a lista do serviço, de acordo com a complexidade, que foi média, e de acordo com as horas previstas para realizar aquele trabalho, 1 hora está dentro do adequado. Então, beleza, nesse caso aí não há nada o que fazer, está todo mundo satisfeito. Mas vamos supor que, de acordo com a lista de serviço, com a complexidade desse cara, e é um serviço que não pode, ele é classificado como contínuo, que não pode ficar suspenso, ok? E o técnico gastou mais de 1 hora, ele gastou 1 hora aqui, ó, para realizar o chamado. E aqui estava previsto uma resolução do problema em 30 minutos, ok? Então, agora você já tem motivos, entendeu? Para poder não pagar por esse serviço de maneira integral, aplicar uma multa, né? Ter um desconto no final do serviço, e etc. E se isso daqui for recorrente pela empresa, aplicar sanções, né? Aplicar, né, as medidas aí administrativas. É por isso que a gente faz esse trabalho. E o item 4 desse processo nosso aqui é, uma vez que você tem uma empresa prestando serviço, ou que é a sua própria empresa, certo? E você tem que garantir a continuidade. O que você tem que garantir nessa continuidade aqui? Né? Uma transferência de conhecimento, né? Uma renovação do contrato, treinamento e capacitação de pessoas, né? O objetivo aqui é de reter pessoal, né? Então, assim, você tem que garantir a continuidade, porque se você perde isso daqui, a sua empresa ela fica sem chão. E aí, como é que vai garantir, como é que você vai continuar, como é que você vai continuar suportando os serviços que são prestados? Não tem jeito, entendeu? Então, por isso que essa garantia, a continuidade do processo aqui, ela é muito, muito interessante. Então, se você pegar um processo licitatório, por exemplo, qualquer, dentro de um âmbito de governo, por exemplo, igual o que eu estou colocando aqui para vocês, deixa eu só achar aqui um edital. Deixa eu só achar um edital aqui, eu não sei onde é que está.
coisa rápida. Aqui, um edital, por exemplo. Se você pega um edital desse daqui, aqui, ó. Aqui fala da natureza do serviço, se continuado ou não, entendeu? Então, assim, cuja necessidade é de ser continuado, né, você tem que dar mecanismos para garantir a continuidade do serviço, entendeu? A prestação de serviço, ela tem que ser ininterrupta, entendeu? Então, assim, não pode, né, não pode dizer, ok, que foi interrompido o serviço. Esse serviço aqui, ele é continuado, né, e indivisível, entendeu? Então, assim, é prestado de forma, né, para atender a administração pública e esse cara aqui não pode ser feito de outra forma. Então, aqui, em algum item do catálogo, vai dizer como que deve ser feito aqui a parte da continuidade do serviço, da transferência de conhecimento. Se você procurar mais embaixo, ele traz no apêndice A, né, o catálogo de serviço, no apêndice B existe outro catálogo de serviço. O catálogo de serviço do apêndice A do lote 1 é para desenvolvimento de solução de desenvolvimento de software, e no catálogo do item 2, do lote 2, é para serviço, para prestação de serviço. Ok? Então, isso daqui, ele é muito importante. Então, quando você pega aqui o apêndice A do anexo 1, você tem aqui um modelo as etapas, né, que tem de cada elaboração de projeto. E lá embaixo você vai ter, né, um catálogo, o modelo da ordem de serviço. E aqui você tem, né, o catálogo de serviço. A complexidade do serviço, ok? Você tem aqui o grupo de serviço, o que é o serviço a ser realizado, quantas horas você gasta para realizar esse serviço aqui e qual que é a complexidade dela. A complexidade dela é média, a complexidade dessa daqui é alta, a complexidade dessa daqui é média, essa é superior, ok? Então, você vai ter um perfil profissional aqui dentro de cada um desses tipos de serviço aqui para atender. Do mesmo jeito que você tem aqui para desenvolvimento de software, você vai ter, entendeu? Para a parte de serviço. E se você observar aqui dentro do catálogo nosso aqui, você vai ter os indicadores dos acordos de nível de serviço. Então, o acordo de nível de serviço, eles são aqui critérios, tá vendo aí? Então, esse acordo de nível de serviço aqui, eles são critérios, né? Neles encontram definidos a maneira pela qual, né, esses fatores serão avaliados. E qual que é o mínimo aceitável. Se não atingir o mínimo aceitável, fica, né, aplicados, né, descontos nas faturas, entendeu? E quando o serviço não for prestado e não alcançar o nível máximo esperado, pode também chegar numa maneira de a empresa sofrer multas. Então, aqui existe um indicador, existe uma descrição, existe uma fórmula aqui de cálculo para poder aferir ele lá. Se ele estiver abaixo do 6 ou inferior, você nega o serviço, né? Se tiver entre 7 e 9 pontos aqui, você fala que ele é aceitável, entendeu? Se for maior ou igual a 10, ele é o que é desejável, ok? Mais embaixo, esse serviço aqui, que é o serviço, né, de indicador de desempenho na execução das demandas dentro do prazo previsto, para esse cara aqui, a glosa, que é o desconto que você vai dar, se atingir o desejável, não tem nenhuma glosa, não tem nada a ser realizado. Se for aceitável, eu vou aplicar uma advertência, se estiver no nível aceitável. Agora, se estiver no nível de inaceitável, eu vou dar uma multa nele de 2% no valor da ordem de serviço do mês corrente, no respectivo item do catálogo. Ok? Então, essa parte aqui é a parte que eu falei para vocês de fazer a parte de mensuração de acordo com o índice. Então, você percebe que é aplicado, né? É aplicado o que eu acabei de colocar para vocês. Existe um catálogo, dentro do catálogo há um gerenciamento do que está sendo feito, existe um software para gerir
essa ordem de serviço aqui, ok? E esse cara aqui de ordem de serviço gerada e aberta vai ser realizado por um perfil técnico, né? Mais embaixo aqui tem os perfis técnicos, eu não sei onde é que está exatamente aqui dentro do contrato, mas vai ter um anexo aqui com os perfis técnicos necessários para realizar cada uma dessas atividades aqui. E aqui tem um valor de horas gastas, aí você vai converter isso daqui em horas efetivas trabalhadas, e aí você vai ter o valor da ordem de serviço. Você vai ter isso daqui tanto para software, desenvolvimento de software, mas tanto quanto para a parte de suporte, né, da parte de infraestrutura. Para a parte de suporte à infraestrutura, a gente forma aqui uma equipe mínima, entendeu? De uma metodologia de trabalho, como é que tem que ser feito, né? Os tipos de atendimento, né? As demandas baixa, média, a criticidade para cada uma, para cada um delas, porque aqui agora a gente está trabalhando com atender o cliente, entendeu? E aí eu tenho um impacto em cada situação dessa daqui, e aqui eu tenho uma tabela. Quando você tiver uma solicitação que ela é crítica, entendeu? E o impacto dela também é crítico, eu tenho a classificação de 1 aqui, ó. Se eu tenho a classificação de 1 aqui, o atendimento pela empresa que está sendo prestado, ela tem que ser de maneira imediata. Não posso esperar nem um segundo. Entendeu? Então, assim, quanto menos for, se estiver mais próximo do verdinho aqui, você pode esperar, não tem problema, você tem um tempo ali para esperar. Quanto mais aproximado do vermelhinho aqui, menos tempo a empresa tem para poder esperar. Entendeu? Por exemplo, caiu um link de dados e tem que subir o link redundante. Cara, esse trem tem que ser transparente, tem que ser na hora, não dá para esperar. Entendeu? Então, existe isso daqui. Em nível 1, a empresa tem até 30 minutos para abrir, para resolver o chamado. Entendeu? Um tempo máximo aqui, né, da solução de até 2 horas. Ok? Então, você tem esses cenários aqui. Ok? Então, aqui eu tenho os níveis de serviço. Nível de serviço 1, né, índice de chamado telefônico abandonados, nível de tempo de fila na espera. Aqui para o nível 2, entendeu? A meta exigida maior ou igual a 95%. E aí a gente vai fazendo todo um trabalho simples aqui. Fazer isso daqui demora, mas é necessário, né, para que a gente possa fazer a gestão adequada, né, da tecnologia, ok? Então, aqui na parte de software, de suporte rede, você percebe que é muito maior, né, a quantidade de situações do qual aqui tem que ser atendido. E lá embaixo você vai perceber lá uma parte de glosa, de cálculo, né, a parte de remuneração também, uma métrica, mas ele sempre vai estar falando aqui de glosa, né? Se não produzir resultados acordados, você vai descontar do pagamento. Né? Deixou de executar as atividades contratadas, você vai descontar do pagamento. Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos, como, por exemplo, equipamentos de segurança do trabalho, né? Deixou ou colocou um perfil técnico que não era o necessário para atender aquela demanda, né? Isso ficou claro para a gente, né? Não tem uma qualidade ou não tem uma quantidade necessária para atender a demanda. Se isso ocorrer, também será aplicada uma multa. Enfim, isso daqui é um exemplo para vocês, é um processo público, né? Isso daqui que eu estou mostrando para vocês, então não tem problema nenhum a gente estar trabalhando em cima desses aspectos. Beleza, então essa daqui é a parte de gerenciar a performance que eu estava mostrando para vocês e garantir a continuidade. Então eu mostrei para vocês um exemplo, né, que aplica esses 4 caras aqui. Daqui para baixo, você tem a parte de suportar. Então, você tem que garantir a segurança dos sistemas, né, aplicar os PETs de segurança, ter processos, né, e políticas, você ter processos aí que garantem, né, que você está seguindo aí as normas conhecidas, né? Então, não usar software pirata, não fazer uso de crackers ou de qualquer outro sentido disso daqui, né? E eu tenho a parte aqui também de identificar e alocar recursos, porque, não sei se vocês viram, mas um item da glosa nossa lá é que se a quantidade de pessoas não for
o suficiente para atender aquela demanda. E aí, nessa situação, né, eu vou ter dificuldades. Então, eu tenho que identificar e alocar, né, esses custos e recursos aqui. Então, você tem que ter isso daqui alinhadinho, porque se você tiver pouco, vai faltar, vai demorar no atendimento. Se você tiver muito, vai ter pessoas ociosas, né, e desocupadas, que vai aumentar aí o seu custo. Então, é uma necessidade justa e imparcial. Você tem que alocar a quantidade necessária. Entendeu? Quanto mais você acertar nisso daqui, mais fácil você atinge o retorno sobre o investimento, porque menor vai ser o índice que você tem que aplicar desse retorno, né? Então, se você gasta 10 mil e seu objetivo é lucrar 15, então você tem aí que chegar, né, em 25. Então, mas se você gasta 5 e você tem que lucrar 15, então aí você não tem que chegar em 25, você tem que chegar em 20, né? Então já são 5 mil a menos aí, vamos dizer o seguinte. E aí você tem a parte, né, de educar e treinar os usuários, né, que você tem que ter uma mediação, né, em relação a chamadas, a como que o usuário tem que se proceder, você tem que ter um processo bem definido e claro para ele, você tem que ter manuais, você tem que dar treinamento, você tem que ter algumas medidas de segurança para esses usuários não fazer besteira, né, você tem que ter uma rede corporativa, né, gerenciada, não dá para deixar, né, sem ter um domínio, né, tipo um Active Directory ou um LDAP, não sei, alguma coisa nesse sentido, né, você tem que ter alguma coisa aí para poder gerenciar isso. Então, essa parte dentro da TI requer, né, a identificação, né, desses grupos de usuários. E aí você vai ter vários grupos de usuários, desde usuários que fazem o uso técnico do recurso computacional, desde o usuário que não faz o uso tão técnico, entendeu? Então, você tem que classificar eles em grupos, e aí você submete eles a grupos de treinamento, vamos dizer assim. E aí a última parte da entrega de suporte é você ter o benefício aí, né, de aumentar a produtividade da sua equipe, né, realizando o serviço cada vez mais rápido e com a maior qualidade. Isso daí é a parte de Service Desk, né, a parte que o White trata muito bem disso daqui, né, então a ferramenta que eu falei que você tem que ter aqui, ok? Ela vai te ajudar demais a você garantir aqui o gerenciamento do Service Desk e a ocorrência de incidentes, entendeu? Então, aqui você vai ter, né, uma central de serviço, que lá você vai registrar, você vai ter uma escala de profissionais, você vai ter umas tendências de ocorrência de problema, você vai ter análise de causa raiz, né, aquele problema que vive acontecendo, mas ninguém trata a causa raiz, né? Fica todo mundo tratando, né, a dor, né? Não trata a causa raiz. Então, você pode começar a identificar esses tipos de situações dentro da sua empresa. E aí o benefício para esse cara aqui é o aumento da produtividade, não tem jeito. Você conseguirá, mais para frente, com menos pessoa, atender melhor a sua equipe, né? As pessoas que têm que ser atendidas aí, né? Os seus usuários gestores. Então, essa parte aqui é a parte de gerenciar o Service Desk e de incidentes. Beleza. E aí você passa para uma parte, né, que seria mais relacionado à integridade de hardware e de software, ok? Que é o gerenciamento efetivo da configuração. Essa configuração, pessoal, ela vai desde de você configurar um Active Directory, e aí quando o usuário loga na rede com perfil tal, automaticamente o sistema já instala a impressora A, B e C para ele, já dá um perfil de acesso tal e etc. Então, isso daí é uma configuração que você tem que gerenciar e manter. Da mesma forma, você tem aí uma fábrica de software, e dentro dessa fábrica de software você tem todo um ambiente de trabalho, como IDE, banco de dados, etc. Você tem toda uma configuração por trás ali para poder ajudar. Então, esse processo aqui, ele tem uma coleta inicial de informação, né, de como você vai estabelecer isso daqui. Você vai criar aí uma vitrine do conhecimento, né, ou seja, com manuais técnicos, né, para estabelecer boas referências, e a todo momento você vai estar verificando e auditando para ver se isso está sendo seguido. Ok? Então, a ideia aqui é você minimizar, né, problemas que possam vir a acontecer lá na frente, né, e se esses problemas vierem a acontecer, eu quero diminuir a ocorrência deles, e se eu puder tratar no ambiente do meu desenvolvedor ou no ambiente do meu técnico em informática ou do meu analista,
melhor do que estourar lá na tela do usuário, melhor do que estourar lá no... ou não imprimir na hora que é necessário, entendeu? Você tem que trazer esses problemas, né? Você tem que se antecipar a eles, resolver eles de uma maneira mais rápida. Falando em problema, o próximo entrega nossa é relacionado ao gerenciar problemas. Então, quando você está olhando para a perspectiva de resolver problema, você tem que ter uma clara indicação, entendeu? Do que realmente é o problema. Entendeu? Você tem que saber a causa do problema. Ah, eu estou com dor de dente. Beleza, mas qual que é a causa? É uma raiz inflamada? É uma cárie? É uma sensibilidade? É uma gengiva que está inflamada? Entendeu? Então, você tem que tratar a causa, porque quando você tratar a causa, o problema ele vai ser o quê? Resolvido. Não dá para você tratar uma dor de dente tomando remédio o resto da vida. Tomando dipirona, tomando Toragesic, tomando algum problema para isso. Desse jeito você está resolvendo paliativamente aquele problema. Você não tá tratando a causa. Então, a parte de gerenciar problema, isso aqui é uma habilidade, né, que tem que ser desenvolvida dentro da empresa, né, que você tem que conseguir, de maneira efetiva, identificar esse problema e classificar esse problema. Porque se você não classifica ele, você não consegue colocar ele dentro do seu catálogo de serviço. Você não consegue colocar ele dentro do seu catálogo de serviço. Então, se você não identifica o problema, não sabe qual que é o nível dele, como é que você vai catalogar ele? Como é que você vai dizer se ele gasta 20 horas ou 4 horas para ser resolvido? Como é que você vai dizer que ele tem que ser resolvido em 2 horas e meia? Não tem jeito. Então, você tem que identificar a causa raiz desse cara aqui, ok? E como que eu resolvo. Então, esse processo de gerenciamento de problema aqui, ele é algo contínuo dentro da sua empresa, dentro do seu núcleo aí de gestão, ok? E esse processo aqui, ele vai melhorar significativamente o seu catálogo de serviço e o atendimento ao nível de serviço. Você melhorando isso aí, com certeza você vai reduzir custo, ok? E aumentar aí a satisfação com o seu cliente. Existe um outro processo chamado de gerenciar dados, né, que é a identificação dos dados a serem coletados, um processo de backup, quais são as mídias de recuperação desse backup, quais são os processos de validação desse backup, entendeu? Então, essa gerenciar dados aqui é uma preocupação em não perder arquivos, basicamente seria isso. O que eu posso fazer para eu não perder arquivos? O que eu posso fazer que, se por acaso eu perder um arquivo, onde é que eu tenho uma cópia efetiva, ok? E qual que será o tempo efetivo da minha perca? Ah, o dado perdeu 8 horas e 15 minutos da noite. E o meu backup foi 8 horas da noite. Então, eu tenho uma perca efetiva aí de um tempo de 15 minutos. Né? Então, nesse tempo de 15 minutos, ele realmente perdeu, porque foi o último momento que fez backup, porque eu estou fazendo backup a cada hora, por exemplo. Então, você tem que estar sabendo que esses dados têm que estar de maneira armazenada, né, um backup de maneira com qualidade, né, a oportunidade é ele tá ali na hora que você necessitar, ok? E a disponibilidade desses dados tem que ser a mesma que você gravou, ele tem que voltar de maneira íntegra, né, para dentro do sistema e aí você atender ao negócio, ok? Então, isso daqui é muito importante vocês terem, né, ciência de como que a gente consiga preocupar com esse gerenciar os dados, porque depois que você se preocupar com gerenciar dados, aí você vai explodir essa caixinha aqui em mais coisas, você vai aplicar LGPD, você vai aplicar governança de dados, você vai aplicar o guia DAMA-BOK, entendeu? Então, você vai ter mais coisas aqui dentro. Gerenciar um ambiente físico é proteção de equipamentos, né, pessoal, né, padronização de cabeamento e de instalações elétricas, uso adequado de equipamentos de segurança, né, os EPIs, né, você saber se as pessoas com a quantidade necessária pode estar naquele mesmo ambiente, entendeu? Você tentar reduzir aí as interrupções de sistema ou de negócio devido a algum dano de algum equipamento pessoal ou se alguma pessoa ficar doente, né? Então, esse gerenciar o ambiente físico, pessoal, ele tá indicado aqui, inclusive com qualidade de vida da pessoa, entendeu? Então, as pessoas que estão ali trabalhando, ela tem que ter qualidade de vida. Ela tendo qualidade de vida, você vai ter
um risco menor de interromper o seu serviço porque tal pessoa faltou o serviço, por exemplo. Entendeu? Então, assim, esse gerenciar os ambientes físicos é desde a proteção para equipamentos de computação até a proteção pessoal, ok? Então, esse é um processo que você tem que estar ligado, isso aqui é mais acerca de segurança do trabalho e de gestão de pessoas, entendeu? Então, isso daqui é uma caixinha muito importante dentro, né, dos objetivos de controle do COBIT. E o último item do Delivery and Support é a parte de gerenciar operações, né? Então, aqui você tem o processo efetivo de gestão, aplicando métricas de gerenciamento, entendeu? Sabendo que esse gerenciamento tem processos dentro que vai ser contínuo, tem processos que vai ter data de início, meio e fim, né? E eu tenho que conseguir fazer todo o processamento de dados da minha TI, bem como toda a manutenção do meu parque tecnológico, de todos os meus equipamentos, aquisição de computadores novos, né? Porque tal computador ficou obsoleto, manutenção de impressoras, manutenção da minha rede, manutenção da minha fibra, né, de internet e etc. Então, essa parte aqui ajuda a manter a integridade da sua empresa de tecnologia, né? E você mantendo a integridade da sua empresa de tecnologia, você vai manter a integridade dos dados. Por quê? Porque você tem as mídias que estão sendo feitas, esses backups, sendo frequentemente avaliados, frequentemente testados, frequentemente, né, com um determinado tempo útil aí, sendo substituídos se for num data center local, e se for num data center de nuvem, você tem mais de 2 locais, né, 3 locais aí para poder armazenar esse backup seu aqui, de tal forma que você possa recuperar e disponibilizar isso daí de maneira muito rápida. Então, esse gerenciar operações aqui, você envolve instalação de software de monitoramento, como Zabbix, né, ferramentas de profile dentro das aplicações, né? Então, aqui envolve mais do que apenas gerenciar a parte de TI, né? Isso daqui envolve também a parte de monitoramento de infraestrutura e de software. Então, essa parte aqui é uma parte também de gestão, ok? É claro que essa parte de gestão envolve, né, a parte operacional, né? Por isso que aqui tem a parte de operação aqui. Beleza, então assim a gente encerra o ciclo de delivery and support. Então, o ciclo de entregar e suportar, né, você vê que tem uma sequência lógica, é esse cara aqui. Agora nós podemos ir então para o último item nosso, que é a parte de monitoramento e avaliação, ok? A parte de monitoramento e avaliação, eles são apenas 4 processos. Esses 4 processos, você só vai conseguir fazer eles se você cumprir a parte aqui dos processos que tem a palavra gerenciar. Gerenciar, gerenciar, avaliar, gerenciar, ok? Por quê? Porque você só monitora e só gerencia aquilo que você mede. Se você não está mensurando, se você não está medindo, se você não criou métricas para identificar os níveis de serviço, a qualidade da prestação de serviço, a continuidade do serviço, você não consegue monitorar e avaliar, ok? Expliquei isso, né? Já demonstrei isso daí para vocês. Então, essa parte aqui de monitorar e avaliar, eles são 4 processos. O primeiro, que é em relação à performance de TI, é verificar se tudo está redondinho, se tudo está fluindo muito bem, se os meus painéis de monitoramento criados anteriormente lá dentro do grupo, né, de gerenciar operações dentro do delivery suporte, se eles estão apresentando índices aceitáveis. Ok? Então, aqui eu vou criar um portfólio de TI, né? Eu vou criar aqui uma forma, né, de eu ver, né, de visualização da informação, para que eu possa saber se meus processos gerenciais estão especificados nessa tela de monitoramento e se estão sendo entregados, né, e assegurada a continuidade dentro de um prazo aceitável. Então, esse monitorar e avaliar a performance de TI é isso. Com isso daqui, você vai ter um identificador forte, entendeu? Para dizer que você vai ter que refazer todo o processo, por exemplo. Entendeu? Então, é algo nesse sentido aqui. Então, essa parte aqui está diretamente, né, definido aqui
em se eu definir bem o meu escopo de trabalho da minha TI, se eu definir bem a minha metodologia e se meus processos de TI estão sendo seguidos. Com base nisso, seria interessante eu ter painéis, né, de monitoramento e de avaliação, ok? Esses painéis de monitoramento e avaliação, eles vão me dar índices. Com base nesses índices de monitoramento, aí eu posso aplicar, né, o ciclo novamente, né, numa etapa aí de refinamento e de melhoria contínua. A parte de monitorar e avaliar controle interno, novamente, toda vez que vocês virem a palavra controle interno, está relacionado com leis, regulamentos, com alguma coisa legal, com alguma lei, né? Então, eu tenho que ter, no meio disso daqui tudo, uma preocupação, né, com as leis. Eu não posso, né, passar por cima de alguma lei aqui, mesmo sendo uma lei individual, uma lei que se aplica a terceiros, ou se aplica aí a certos grupos de pessoas e etc. Então, eu tenho que avaliar, entendeu? Eu tenho que estar monitorando se, se tudo que eu estou fazendo está dentro dos rigores da lei, vamos dizer assim, ou se está baseado em regulamentos, mesmo que sejam próprios, mas que sejam regulamentos que estejam dentro de um processo que você consiga desenvolver e não sair da linha, vamos dizer assim. Então, se você tem um software que faz ali a parte de contabilidade da empresa, lá se somar 1 mais 1 tem que ser 2, não pode dar 2,1 e não pode ser 1,9. Entendeu? Então, seria essa parte aqui, ó, de monitorar e avaliar controle interno. Então, estabelece aqui, né, uma forma de controle efetivo da TI, ok? Que traz aí o monitoramento, o reporte de situações que não estão dentro das conformidades, ok? É uma autoavaliação da própria TI, ok? E uma autoavaliação e uma revisão de avaliação de prestação de serviço de terceiros, ok? Então, isso daqui vai fornecer uma segurança para você que tudo que está acontecendo dentro da sua empresa está de maneira relacionada aí com as conformidades legais, ok? E assegurar a conformidade regulatória eu dentro essa avaliação e monitoramento de controle interno, eu vou ter atividades de revisão por órgãos independentes que não sejam os meus, ok? Para poder avaliar se tudo isso que eu apliquei, né, no processo anterior realmente está sendo feito e assegurado. Ok? Então, aqui eu abro a minha empresa, entendeu? Para uma auditoria externa, por exemplo. Então, esse processo de assegurar conformidade regulatória, ele é um processo que vai garantir um auditor dentro da sua empresa, independente, ok? Que você possa ter aí algumas formas de estar trabalhando, ok? Então, assim, você vai ter aqui padrões, um planejamento, né? Como é que vai ser o trabalho do auditor aqui, que data que ele vem, como é que vai ser feito o trabalho dele, ou se ele vai vir de surpresa ou não, entendeu? Então, assim, o propósito desse processo aqui é garantir de maneira positiva, entendeu? Que a sua TI e todos os processos que você está trabalhando, né, e que está passando pela TI dentro do negócio que você está ali vinculado, está relacionado aí às conformidades legais. Ok? Beleza. O próximo item dentro desse monitoramento e avaliação é a parte de fornecer governança de TI. Esse fornecer governança de TI aqui é você dizer claramente para todos os interessados dentro da sua empresa que é necessário aplicar framework de governança de TI e é necessário que a sua TI esteja alinhada ao negócio, ok? Então, aqui você vai ter uma garantia, né, de força da sua área de tecnologia, ok? Você vai ter uma garantia que haverá investimentos em TI e que esse investimento vai estar alinhado aí com as estratégias e objetivos empresariais, ok? Basicamente, é tudo que a gente colocou para trás, foi aceito, ok? E será realizado aqui, então, pela a parte de tecnologia e pela parte diretiva da sua empresa. Eles vão aceitar isso daí. Então, é bem bacana você ter um processo para dizer que a governança de TI ela é importante, entendeu? Então,
Isso daqui, ele garante para você aí que os investimentos de TI serão realizados e que estão alinhados aí com as estratégias e objetivos empresariais. E dessa forma a gente encerra o ciclo, então, aqui sobre framework do COBIT e seus objetivos de controle. Ok? Então, foi um prazer estar com vocês. Então, aguardo vocês aí no próximo vídeo. Ok? Abraço a todos e até mais.